Isso. E outra coisa, quando altera um calendário, é o conselho de escola que altera, mas o conselho de escola não pode estar divergente com a legislação. Por isso, nós não podemos. Ficou bem claro, né? Conselho vence o primeiro bimestre dia 15, o conselho é dia 14, dia 17 já é segundo bimestre. Então, não pode ter essa divergência, senão a gente anula. Então, não podemos. E mesmo que a escola mude, gente, temos um problema, hein? Nós temos problema de acúmulo, problema de transporte, merenda, cuidador. Então, a escola não pode fazer alterações sem a autorização da supervisão e da dirigente. E aí, PECs, queridos, qual vai ser a pauta de hoje? Novidades, gente nova chegando. Você é a novidade, né? A nova SEC. Sorocaba tem direito a 2 coordenadores especialistas do currículo. E nós tínhamos a Darli e agora nós temos a Camila. A Camila está deixando como PEC e agora vai ficar com a gente. Faz uma semana já que você está nessa nova função, né, Camila? Isso, uma semana. E olha que semana, hein, Rosenilda? Legal. E aí, qual é a outra novidade, além dessa loira cor-de-rosa como eu? Eu estando no seu... Você vai falar, né? Temos mais uma novidade, além de mim, né, chegando, além da Antonella, nós temos uma novidade muito boa com o novo PEC de plataforma Redação Paulista, Leia São Paulo e Sala de Leitura. Mais um PEC para o nosso quadro aí. Que bacana. Então, o André ficou agora com a pasta que era da Camila. Isso. Ótimo. Isso. Sabe que é uma pasta bem desafiadora, né? Tá preparado? Estou, vamos embora. Sim, se Deus quiser. E é isso, as meninas também, Kelly também hoje participando, trazendo hoje... Eu não sou nova, mas eu trago novidades. Esse podcast ele está recheado de novidades. Então, vamos começar com essas novidades, porque os nossos coordenadores não podem perder tempo. Isso aí. Bom, gente, vamos lá, então. Vou começar aqui a passar para quem é escola FEI agora, então, tá? Sobre o nivelamento. Nivelamento, orientação de estudos, né? Ali, sexto, sétimo, oitava, primeiras e segundas séries do ensino médio. O momento que nós estamos agora é de fechamento das notas. O conselho está batendo aí. E a gente precisa que os professores fechem a nota dos estudantes. Conforme o documento orientador, que está lá no nosso Teams. Se alguém não estiver no Teams ainda, dá um toque para a gente. Então, a gente não vai ficar mais colocando o documento no grupo. Né? Então, está lá no Teams o documento orientador. Os professores precisam fechar as notas dos estudantes. E isso não pode acontecer no nivelamento somente com a nota da avaliação diagnóstica. Por quê? É esperado que o professor acompanhe esse estudante no processo de nivelamento. Então, a gente precisa de pelo menos mais 2 instrumentos avaliativos para compor a nota do nivelamento. Tá? Então, não é engajamento, é nota de fato, e o que a gente espera é que essa nota reflita ali, de algum modo, como o estudante ele tem se saído durante o nivelamento. Ainda falando de nivelamento, mas agora para o próximo bimestre, a gente sabe, gente, que durante o primeiro bimestre foi tudo muito corrido para o nivelamento, foi um novo formato, foi um momento de assimilar as coisas, como que iam acontecer, foi um grande test drive, né? Agora, para o segundo bimestre, a gente espera que, de fato, a coisa aconteça ali redondinha. Então, a partir do dia 16 agora, vai estar disponível para os professores a avaliação diagnóstica, para que ele possa já observar essa avaliação e possa já agendar o disparo dessa avaliação diagnóstica via plataforma do Tarefas para os estudantes. A aplicação, então, anotem aí, dia 16 vai estar disponível. A aplicação, ela deve ocorrer entre os dias 22 e dia 29. Diferente de como as escolas se organizaram no primeiro bimestre, no segundo bimestre, o documento orientador já estipula que essa avaliação diagnóstica aconteça na aula DOE. Então, é importante que a escola se organize. A aplicação ocorrendo entre dia 22 e dia 29, tem a questão do uso de equipamentos, outras coisas que acontecerão na escola simultaneamente, que a gente sabe que a escola não para. Então, para que os estudantes possam todos fazerem a avaliação. Agora, a gente tem mais uma novidade, que é o BI, né? A gente tem agora o nivelamento como uma plataforma, ali aparece para a gente. Abre para nós? Você abrir? Abre o BI, Super BI, para vocês verem novas ferramentas. E as ferramentas, professores, todas elas são com cunho
e objetivo pedagógico. Essa é a grande mudança do ano passado. Nenhuma plataforma é apenas o verde pelo verde. Não, ela tem que refletir o que a gente precisa, que é a aprendizagem. Tá? Pode deixar aqui no Super... Pode abrir outra aba? Pode para abrir fechar outra o Super BI? Ó, o Super BI está aqui, com o nome de todas as escolas. A nota de Sorocaba não está boa. A nossa nota do Super BI até a semana 9, que é desde março, desde fevereiro até semana passada, está 4,8. Vou dizer, não é uma nota boa. A nota de Sorocaba tem que ser sempre acima de 7. Isso vai impactar na avaliação de todos nós, que é a resolução 4, a resolução 1. Então, vamos ficar muito atento a isso, gente. Onde está pegando, Sorocaba? Olha aqui, ó. Não podemos deixar, né? Você Jamais. Formação. Porque a formação não é só verde pelo verde. Se o professor não fizer o planejamento da aula, se ele não participar corretamente, assistir os vídeos, fazer aqueles passo a passo, não vai contar. Então, olhe para a sua escola, ok? E a outra aba é de todas as plataformas, né? Aluno presente. Isso. Professor presente. Aluno presente, sabe, André, as escolas têm dificuldade ainda, somente noturno, mas a cultura da frequência melhorou em Sorocaba. Nós sempre estamos acima de 80. Sim. É isso. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Acima de 80. Isso, olha. Olha lá, gente, de verdinha, que bonitinha. Agora eu tenho um BI para chamar de meu. Finalmente. Pessoal, esse BI, o que ele nos proporciona ali? Um acompanhamento mais rápido, até para o gestor, para o diretor, para você, coordenador, conseguir ter um olhar mais objetivo sobre como foi a aplicação da avaliação na escola e os resultados. Não implica no professor não ir lá na sala do futuro, relatórios, abrir o relatório turma por turma. Lá tem uma análise muito mais detalhada, considerando os descritores, os resultados individuais por estudante, tá? Então, aqui a gente consegue ter uma visão mais rápida para uma análise mais, posso até que dizer quantitativa, em cima de como foi feito, e lá na sala do futuro, relatório, eu consigo verificar certinho o desempenho de cada estudante, onde que eles estão dentro de cada habilidade, dentro de cada descritor, tá bom? Então, a gente precisa subir aí a participação para a segunda avaliação diagnóstica. Na primeira, nós tivemos aí a média de 40%, 50%, enquanto ele está carregando aí, mas eu já dei uma olhadinha, 40%, 50% de aplicação na diagnóstica. A gente sabe que foi disparado numa quarta-feira para uma sexta-feira, tivemos problema de puxar aí algumas diagnósticas, mas a intenção é que agora, para o segundo bimestre, 100% dos estudantes consigam fazer essa avaliação entre os dias 22 e 29. E para encerrar aqui, eu passar a fala para a Antonella, de acordo com o mesmo documento orientador, agora para o segundo bimestre, nós teremos o guia do nivelamento, o plano de aula do nivelamento e o plano de ação do nivelamento. Então, são documentos que a gente não pode esquecer, eles têm intencionalidades pedagógicas diferentes. O guia, gente, a gente pensa em algo muito simples, para que o aluno consiga ver qual habilidade ele vai trabalhar, qual descritor, por que ele está ali, por que ele está naquele agrupamento. O PAN, que é o antigo plano de ação, agora ele precisa trazer essas informações do descritor, por que cada aluno está agrupado como está, e o plano de aula é onde o professor, de fato, vai colocar o que ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, de que forma ele vai trabalhar, tá bom? Então, são 3 documentos simples, mas os 3 com intencionalidades pedagógicas diferentes. Ai, brigadão, galera. Como que tem que estar lá, hein? Olá, gente, vocês conseguem ver ali a avaliação diagnóstica e a aplicação. Nós temos ali escola com 42%, 45%. Como eu falei para vocês, a gente ficou na média aí de 50%. A gente sabe que os estudantes fizeram após o período oficial e que isso gerou o resultado para vocês. Então, a gente sabe que, na realidade, esse número ele é maior. Mas dentro do período estipulado pela SEDUC, a gente não conseguiu cumprir a realização na totalidade. Então, por isso que agora eu peço que a escola se organize, realize um cronograma, considerando, inclusive, os computadores, porque do dia 22 ao dia 29, a avaliação deve acontecer preferencialmente na aula do professor de OE,
tá? É importante que a gente consiga fazer dentro desse espaço, porque ela tá, eu não posso mostrar para vocês aqui agora, mas ela tá naquele calendáriozinho onde a primeira semana é de avaliação diagnóstica, ela já está no cronograma de nivelamento, tá bom? Então, qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição, a supervisora Kátia também, tá bom? É isso. E Vão agora, mandando aí no WhatsApp, no chat, se você e no tiver feedback Tá para de olho. nós, Antonella. Boa tarde, pessoal. Sou Antonella, para quem não me conhece. Sou responsável, né? Eu sou PEC, Desenvolvimento de Currículo Matemática. Além do tarefa, tenho ensino técnico, tem itinerário formativo, a UBMEP, né? Mas hoje eu vim trazer um pouquinho do tarefa com relação a 2 pontos que a gente precisa ficar atento, principalmente, né? TGP, CGPGs e CGPAs. Com relação ao registro de aula, então, fazendo um levantamento, o que está acontecendo? Estão sendo agrupadas as aulas, que a gente sabe que isso está acontecendo, porém elas não estão sendo registradas. E isso, quando a gente faz a consulta, lá no CMSP, no IPTV, quando a gente vai consultar, né, todo o material que a gente dá durante as aulas não está computando todas as aulas, então está ficando lacunas. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de registrar. Por quê? Porque isso está impactando na tarefa. Porque se não faz o registro corretamente, na coluninha aqui da direita, que tem lá para a gente ficar qual aula, que tem gente ainda confundindo e colocando no campo observação. E aí não está sendo lançadas as tarefas. E aí automaticamente fica prejudicado quando a gente vai olhar os números lá, porque tarefas não foram lançadas. Então, precisa monitorar, precisa ficar atento a essa questão aí. Então, do tarefa, é isso daí. Hoje que a gente... Posso interromper só mais um pouquinho? A gente tem falas importantes ali no chat. Vamos lá. Fer, eu vi que você colocou aí, né, que as salas fizeram 100%, que o relatório não puxou. É isso mesmo. Muito provavelmente, o que a gente entende analisando a situação é que as escolas que acabaram ali aplicando na segunda-feira, na terça-feira, houve um atraso, como vocês perceberam que houve um atraso até para a SEDUC liberar os resultados para a gente. Então, o relatório ele ainda está puxando. A gente imagina que talvez esse número ele ainda vai mudar, considerando os estudantes que fizeram a diagnóstica um pouquinho fora do período ali. Porque eu sei que no relatório via Sala do Futuro, a gente consegue visualizar. E a gente sabe que mais alunos fizeram. Né? Como o BI é novo, né? Isso, ele ainda está nascendo. Exatamente. Ele nasceu prematuro. Exato. Semana que vem estaremos com vocês no conselho. Essa vez, toda a diretoria, segunda-feira, nós estaremos nas escolas, supervisão, PECs, para acompanhar o conselho. Sexta-feira nós teremos um podcast com os diretores e a supervisora Fernanda e Kátia falarão um pouquinho do melhor modelo, o que fazer para termos um bom conselho participativo. Mas não podemos esquecer que estamos com a organização do dia D, dia 16, já na bala, não é isso? Isso mesmo, exatamente. Já está aí. E agora? Eu? Sim, André. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou André, PEC, Desenvolvimento Curricular de Língua Portuguesa. E, primeiramente, eu quero que vocês, né, que estão aí, acalmem os professores de vocês de redação e leitura, né, porque eu peguei aí a pasta em andamento, né, a Camila estava fazendo um excelente trabalho, mas, de primeiro momento, eu queria deixar bem claro aqui que, né, em relação à redação, primeiro, que nós temos que considerar o quê? Que no primeiro bimestre, lá pontuado, né, para o aluno, precisa ter o quê? 2 redações, né? 2 redações concluídas e um livro concluído, porque são 2 redações por bimestre, né, e um livro concluído por bimestre. Né? Aconteceu o quê? Que teve lá em fevereiro a postagem de uma redação, né, que no final, contando no primeiro bimestre, deu um total de 3 redações, né? Quanto mais, melhor, obviamente. Então, não é perdida a redação de fevereiro. Então, está tendo uma movimentação da preocupação. E agora, o que eu faço, né, para poder fechar o bimestre? Né? A orientação bem objetiva mesmo, pessoal, não é perdida a redação que foi feita em fevereiro. O que eu gostaria que vocês passassem para os professores de vocês? Que, finalizando agora o primeiro bimestre, todas as redações, se tem 2, se tem 3, elas precisam estar finalizadas. Né? Porque o segundo bimestre vai começar agora dia 16, né? E teve perguntas para mim feitas lá no Teams, por exemplo, e André, nós tivemos uma outra orientação
E agora, o que eu faço? Nós estávamos trabalhando com a reescrita da primeira redação, né, de fevereiro, para terminar agora em abril. Termina, pessoal, não tem problema terminar, porque vai ter uma redação, se tiver uma sobrando, no caso, 3 redações no primeiro bimestre, eu vou usar a fala que a PEC Camila utilizou. Camila não, a Vanessa. Vai ficar aquela gordurinha para o final do ano. Então, nós teremos 9 redações, né, até o final do ano, porque anual são 8 redações. Então, se ter uma a mais, não tem problema. O que eu oriento vocês a passar para os professores de vocês? Que nós estamos encerrando o primeiro bimestre, que finalizem todas as etapas dessas redações para que a nova proposta já seja postada. Aliás, já deve ser postada. Por quê? O professor ele vai ter um tempo para trabalhar o gênero, né, a semana para trabalhar o gênero em sala de aula com os alunos, e depois começar as produções, né, escritas aí com os gêneros a serem trabalhados. Então, assim, eles podem estar postando já para o segundo bimestre, né, a terceira proposta de redação, e continuem ali produzindo com os alunos, né, a reescrita, depois vai ter tempo para fazer as correções e tudo mais. Então, vou colocar aqui, André. sim. Você está obrigado para as escolas, Sim. onde que tem que estar o ponto de atenção, né? Porque eu acho que é legal eles enxergarem isso, né? Isso é importante. Ora, o foco é total na qualidade. Exatamente. Então, assim, vocês precisam entender que a redação sendo mensal é o que nós devemos seguir, como já deveria ter acontecido, e muito mais agora nesse ano de 2025. Então, se vocês estavam realizando e continuam realizando, mesmo que nós vamos ter essa quebra por conta do fechamento do primeiro bimestre, nós temos que pensar agora que redação é mensal. Exatamente. Então, continua o processo e ele vai ser concluído ao final do mês. E lógico que nós teremos, então, 3 redações, e isso é um ponto positivo para nós. Nós vamos ter aí uma redação a mais. Significa que vocês já estavam apropriados com o uso dessa plataforma e já estavam inteirados. Então, quando ela abriu, obviamente que todos fizeram a postagem. E é isso, mostra que a nossa rede estava forte com relação a isso. Porque se nós olharmos para o passado, nós tivemos a PEC Fernanda no passado, PEC Vanessa, e agora eu, e agora o André, trazendo essa fortaleza para esse movimento da redação. Então, hoje ela está muito bem consolidada. E eu quero aproveitar e parabenizar a nossa rede também, nesse quesito aí do uso da plataforma, do gerenciador e tudo mais. Então, assim, pessoal, peçam aos professores de vocês que eles concluam, né, a etapa do primeiro bimestre, tendo lá, né, se vai ter 3 redações, não tem problema, se vai ter 2, beleza, ótimo, o importante é isso, são 2 redações por bimestre e um livro concluído por bimestre, né, e temos um detalhe bem importante agora, de acordo com um novo documento do orientador que saiu, né, sobre o LEIA, né? O que é tempo válido de leitura? Então, mudou alguns quesitos em relação à leitura, né? Que nós chamamos de métrica de leitura, que é o word per minute, que é palavras por minutos, né? Quanto o meu aluno ele precisa ler de palavras para contabilizar lá no BI, né? E só fazendo um adendo aqui, antes, né, até o final de março, para ficar ali na metas do BI, vermelho, amarelo e verde, nós tínhamos 15 minutos semanais, ficava no vermelho aquela semana. Entre 15 e 30 minutos, ficava no amarelo. Igual ou maior que 30 minutos, ficava no verde. Então, houve uma mudança de acordo com o documento orientador. Inclusive, eu subi esse documento orientador lá no grupo que nós temos no Team de Língua Portuguesa, né? Então, é de extrema importância vocês que estão aí, repassar essa informação aos seus professores, porque eles precisam ler os documentos orientadores. Eles precisam entender que tem um escopo sequência também com todas as informações pertinentes ao trabalho do professor. E vão um pouquinho mais além. O repositório também, como eu já falei outra vez, o repositório também, as aulas de redação e leitura estão lá, né, principalmente leitura, a sequência didática da aula. Então, o plano de aula está lá. O professor ele precisa conhecer o documento. Eu, por exemplo, enquanto estava em sala de aula, eu imprimia as aulas do repositório para ter um acompanhamento durante as minhas aulas de redação e leitura. Então, está pronto. Os professores precisam ter esse acesso. E essa informação é muito importante que cheguem até os seus professores, para que eles não fiquem perdidos, desesperados, como eu percebi um desespero da rede, né, pelos grupos que eu estou, né, porque está tendo isso, tendo aquilo, informação assim, informação daqui, mas acalmem os seus professores que tudo está dando certo,
tá? Então, com esses minutos que nós tínhamos até o final de março, né, de 15 minutos no vermelho, entre 15 e 30 no amarelo, igual ou maior de 30 minutos para ficar verde, mudou, né? A partir de abril, nós temos agora a meta mensal. Então, o BI ele vai funcionar contabilizando 5 semanas para contabilizar ali a questão do tempo de leitura válido, né? E qual é a meta? Mais tranquilo agora. Isso. Nós teremos uma meta de 120 minutos por 5 semanas. E eu fiz uma conta ali, meio matemática, obviamente, né? Se eu pegar 120 minutos e dividir por 5 semanas, vai dar uma média de 24 minutos, né? Não dá nem uma aula completa, né? De redação, de leitura por semana. Então, isso quer dizer que eu tenho eu posso, geralmente as aulas de redação e leitura são duplas, né? Então, eu posso pegar uma aula para fazer a parte da redação e posso pegar a outra aula para fazer o leia. Então, nós teremos tempo suficiente que vai passar até os 120 minutos. E qual que é essa meta? Nós teremos, então, essa meta de 5 semanas, então a leitura vai contabilizar dessa forma. Menor que 60 minutos de leitura vai ficar vermelho no BI, né? E eles colocaram aqui, inclusive, no documento orientador, vocês pediram e repensamos as metas. Então, entre 60 e 120 minutos de leitura, ficará no amarelo. Maior ou igual a 120 minutos de leitura, ficará no verde. Então, pessoal, é só estipular. Pega 120, divide por 5 semanas, dá uma média de 24 minutos por semana de leitura. E aquilo que nós estávamos falando, não só a quantidade, pessoal, a qualidade também da leitura é muito importante que o professor ele seja um articulador dentro da sala de aula, de repente fazendo a leitura compartilhada, em grupo, rodas de leituras, enfim, né, para que nós tenhamos aí essa qualidade mesmo. E é importante destacar, André, que vocês pediram e a SEDUC fez. Exatamente. Ou seja, a escutativa, né, que a SEDUC fez de vocês, realmente, de fato, aconteceu. Não só a escutativa, como eles colocaram em prática, né, colocaram em ação. Então, assim, a gente percebe o cuidado que eles estão tendo com o professor em sala de aula e nós aqui também, né, com vocês, levando, fazendo essa ponte, essa mediação. Então, saibam que nós estamos muito fortalecidos com vocês e nós estamos ligados ali com as informações, chegam as informações, a gente vai repassando para vocês, e tudo assim, o mais rápido possível, para que vocês já tenham essas informações e já possam lançar aí nas organizações e nas direções aí das metas das escolas de vocês. E... Chegando ao final, palavra final, André. Eu só posso concluir? Claro. Só voltando um pouquinho aqui no Words for Minutes, que é a palavra por minutos, no ensino fundamental anos finais, são de 15 a 270 palavras por minuto, ensino médio e adultos, né, de 20 a 380 palavras por minuto, tá? E a questão das correções, das questões também, que é muito importante, né? André do céu, apareceu lá para nós, para o aluno responder 40 questões de uma vez só. Pessoal, entendo eu que se está aparecendo a questão, o aluno ele precisa responder, né? Mas todas as questões de uma vez só, né, se está lá aberto para que o aluno responda aquelas questões durante a aula, né, durante a leitura, eu entendo também dessa forma, que ele precisa estar respondendo. Qualquer inconsistência na plataforma, nossa orientação é que seja aberto o chamado, né? Muitas escolas estavam falando para mim, ontem na formação, que está tendo problema de contabilizar o tempo de leitura. O aluno ele vai, está zerado, não sai do 20%, por exemplo, e zera, ele volta. Pessoal, o chamado vai respaldar a escola. Se está tendo problema interno na plataforma, isso não é a gente que resolve, entendeu? Então, a SEDUC tem que entender que está tendo esse problema, né? Então, o chamado é o respaldo de vocês para entender melhor essa possibilidade de melhoria aí, tudo bem? Eu não sei vocês, mas eu gostei. Aprendi muito com vocês, viu? Que toda semana a gente muito ter importante. Novidade. Né, Cili? A única coisa que eu me preocupo, e aí vocês daí da escola podem nos ajudar, é onde nós poderíamos colocar todas essas informações para que todo mundo pudesse ver. Qual sugestão que você daria? Nos passe depois, tá? Um quadro? Um pad LED? Não sei. Nos ajude. Sinalizem para nós, estamos aqui prontos para atendê-los. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal.